Sempre vai ter um espinho que vai ser mais difícil de você lidar. Sempre vai ter um pecado que vai ser mais difícil, mais trabalhoso. Eu não sei qual é o pecado que você mais tem lutado aí para você vencer. Talvez o que nós vamos conversar hoje seja realmente o espinho mais doído na sua carne, seja o que você mais precise aí do Espírito Santo para te ajudar a vencê-lo, ok? Olha, mas antes da gente entrar aqui no texto, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu achei isso aqui muito legal. Os 7 pecados capitais nas redes sociais. Você já viu isso? Outro dia eu recebi isso, eu falei, poxa, e aí eu fui atrás aqui para compartilhar com vocês. Vamos lá, olha assim, aqui, sabe qual é a rede social da gula? O iFood. E da ira? Qual é a rede social da ira? O Twitter. Porque lá o povo, meu irmão, lá a treta é feia, não é? A ira tá lá no Twitter. E a luxúria, tá onde a luxúria? Tá no Tinder, sabe? É o aplicativo de paquera, de relacionamento. A inveja tá onde? No Facebook. No Facebook. É isso aí. A preguiça tá onde? Netflix, gente. E a soberba? Lá no LinkedIn. A soberba, a ganância tá lá no LinkedIn. E a vaidade, a avareza? No Instagram. Que bacana isso, hein? Depois vou pegar a figurinha. Se você ainda não me acompanha lá no Telegram, você pode me acompanhar no Telegram. Eu vou postar lá no nosso canal no Telegram, tá bom? Só para você ter isso daí. Beleza? Gente, já deu tempo aqui da galera entrar. Vamos lá. Continuando então o nosso assunto, estamos falando sobre os 7 pecados capitais. E hoje nós falaremos sobre a ira. Ira ou raiva, ok? E vamos ao texto da palavra de Deus. Eu quero ler para você o que está aqui em Efésios, tá? O que Paulo disse. Em Efésios, no capítulo 4, versículos 26, 27, depois nós pularemos para o 31 e 32. Que diz assim: E não peguem ao permitir que a ira os controle. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes, pois ela cria oportunidades para o diabo. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Ok, gente? Beleza? Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Vamos lá para a definição da ira. O que é ira? Ira é um intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor, que pode ou não gerar um sentimento de vingança. Então, a ira é um intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor, tá? Essa daqui é a definição. É como se a pessoa tivesse um Hulk dentro dela. Bem, todas as emoções do ser humano são divinas. Divinas. Deus nos fez seres com emoções. Porém, precisamos ter domínio, dominar as emoções. Precisamos ter o controle sobre as nossas emoções. E observe, a Bíblia, ela não está dizendo para a gente não sentir raiva. É isso que Paulo está dizendo para nós, para a gente não sentir raiva? Ele está dizendo assim, para nós não pecarmos por conta da ira. Em outra versão diz assim, ireis, mas não pequeis. Porque a ira pode nos levar ao pecado. Mas a Bíblia não está dizendo para a gente não irar. A Bíblia não está dizendo para nós não ficarmos com raiva. Porque a raiva vai acabar sendo um agente
de transformação, um agente de mudança. Eu vou explicar isso aqui mais pra frente, olha só, tá muito interessante essa live, tá bom? Fica aí comigo até o final que você vai ver só. Eu tenho uma super dica para você no final, como você pode lidar com a raiva, como você pode vencer a raiva, tá bom? Gente, é normal a gente ver a injustiça e ficar com raiva. É normal você ver a corrupção e ficar, sabe, nervoso, com raiva, furioso. É normal. Gente, a raiva é um sinal de que a gente está vivo. É um sinal de que a gente está vivo. É normal você ver alguém sendo espancado por outra pessoa e você ficar furioso, com ira, com raiva. É normal isso, gente, tá? O sentir a ira é normal. O que nós não podemos é deixar ela passar de um ponto onde ela nos controla. E aí aonde o Hulk está aqui dentro sai para fora. É aqui que nós precisamos começar a tomar cuidado, ok? Porque é só quando você odeia, preste atenção nisso, é só quando você odeia uma coisa que você se move para mudar aquela coisa. Eu estou falando aqui, em primeiro lugar, os benefícios da raiva. Porque a raiva também vai trazer consequências danosas a você. Mas ela, como uma emoção divina, e você sabendo canalizar isso, sabendo usar isso para o seu bem, você vai ver que coisa linda. Porque se a gente não tiver ódio ou raiva de alguma coisa, a gente não vai se mover para mudar isso. Se você não tiver raiva da sua pobreza, tá? Você não vai se mover para mudar isso. Se você não tiver raiva da sua conta sempre no vermelho, sempre no vermelho, sabe, uma vida limitada, você vai no mercado, tem que ficar fazendo conta, sabe, pegando as coisas tudo controlado. Se você não sentir raiva disso, sabe quando que você vai se mexer para mudar essa situação? Nunca. Se você tem um carro que só te dá problema, dor de cabeça, toda hora você vai para a igreja, vai ligar o carro não pega, você fica, sabe, você só fica nervoso, mas você não fica com raiva para mudar isso. Porque tem pessoas que já tiram barato da pobreza, já tiram barato da conta, já estão acostumadas, já estão acomodadas nessa situação. Então, assim, se você não tiver raiva, gente, se você... Tem coisas que a gente vai precisar ativar a raiva para mudar. Para mudar. Preste atenção no que eu estou falando. É raiva de coisas, é raiva de situações, não raiva de pessoas. É raiva de coisas, é raiva de situações que a gente vive, é raiva de situações que a gente vê. Se a gente não ativar isso na nossa vida, nós não vamos nos posicionar. Nós não vamos mudar, não seremos um agente de mudança. Se você se acostumar sempre com uma vida limitada, vamos comer uma pizza? Não posso. Vamos comer um cachorro quente na esquina? Não posso. Gente, se você não tiver raiva disso, você nunca vai sair do lugar. Tá pegando a visão, gente? Hein? Então... tem situações e tem coisas que nós precisaremos ativar isso. Você precisa sentir raiva das coisas ruins para você mudar. Se você não tiver raiva da sua barriga, gente, você nunca vai se mover para mudar isso. Agora tem pessoas que ficam tirando um barato. Eu sou assim mesmo. Então são pessoas que já se acostumaram e elas não vão fazer nada para mudar. Então, olha só, se você não tiver raiva de ver pessoas sendo destruídas pelo diabo, você nunca vai se levantar para pregar a palavra de Deus. Se você não vê pessoas, sabe, sendo destruídas pelo diabo, sendo atacadas, se você não sentir raiva disso, se você não sentir raiva de ver pessoas, sabe, morrendo com enfermidades, se você não tiver raiva disso, você nunca vai se levantar para colocar as mãos sobre os enfermos e libertar essas pessoas.
Todo missionário antes sentiu dentro de si uma raiva de ver as pessoas se perdendo, indo para o inferno. Você entende como a raiva tem o seu benefício? Mas precisamos controlar a raiva, precisamos dominar sobre a raiva, porque ela é um fator para nos mover. Você entende? Você entende? Ela é um fator que nos faz se mexer, se mover. Não, eu não aguento mais ver pessoas indo para o inferno. Então você se levanta para pregar o evangelho e salvar essas pessoas. Aí você tem uma situação na sua vida, na sua casa, você tem uma situação na sua empresa, você tem uma situação, e se você não tiver raiva do que você está passando, sabe, da miséria que você está passando, da miséria que você vive, se você não tiver raiva disso, você não vai se posicionar para mudar isso. Então a raiva vai sempre trazer um lado positivo, sim. Ok? Mas presta atenção, não é raiva de pessoas, é raiva de situações. Porque o que nós não podemos é dar lugar para o diabo tendo raiva de pessoas. Aqui o pecado começa a entrar. Aqui a desgraça começa a atuar na sua vida. É quando você muda, você tira a raiva de coisas, de situações, e você acaba transferindo essa raiva para pessoas. Você não tem que ficar com raiva de ninguém, gente, a não ser de você mesmo. Tenha raiva de você. Tenha raiva de você. Nossa, como? Como eu ainda estou nessa situação? Como eu ainda estou vivendo isso? Como eu ainda não realizei esse sonho? Como? Tenha raiva de você, não raiva das pessoas. Você precisa ter raiva de você para você mudar a você mesmo. Porque enquanto você não sentir isso, você não vai sair do seu lugar. Enquanto você não tiver raiva do diabo, você não vai se revestir do poder de Deus para passar por cima dele. Enquanto você não tiver raiva de você sempre cometendo os mesmos delitos, sabe? Enquanto você não buscar a graça, favor do Espírito Santo para você vencer isso. Você precisa sentir raiva, mas não sinta raiva de pessoas. Porque a raiva de pessoas vai acumular rancor. A raiva de pessoas vai nos levar para um nível de feridos, e aí vem aquele sentimento de vingança, de querer estrangular alguém, de querer, sabe, dar um sumiço em alguém. Gente, é onde as bobagens acontecem, onde os assassinatos, os homicídios, onde essas desgraças acontecem. É quando as pessoas, elas ficam com raiva de outras pessoas. E aí vem todo o sentimento, eu preciso me vingar daquela pessoa. E aí você começa a destilar o seu veneno, você começa a querer acabar com a pessoa, aí você começa a falar mal, aí você começa a criticar, aí você começa a detonar. Você não tem o direito de fazer isso. Você não tem o direito, ok? Você não tem o direito de ferir ninguém. Você não tem o direito, ok? Ninguém merece ser espancado por causa da sua raiva, por causa da sua ira. Porque tem pessoas que é pavio curto. Você é uma dessas pessoas, pavio curto. Qualquer coisa estoura, qualquer coisa explode. Quando você explode, sai de baixo. Porque você fere mesmo. A sua boca vira assim uma granada. Você estoura e sai da frente. Porque, olha, não importa quem estiver na minha frente, eu falo, eu machuco. Aí você precisa vigiar. Aí você precisa se policiar. Porque aí você começa a dar oportunidade para o diabo. Por isso que a Bíblia diz: ireis e não pequeis. A Bíblia não está dizendo para a gente não sentir ira nem raiva, mas nós precisamos saber administrar isso e saber que as pessoas não têm culpa de nada. As pessoas não têm culpa de nada. O seu marido não tem culpa de nada. A sua esposa não tem culpa de nada. Pode até ter culpa, mas você não tem o direito, com a sua ira, com a sua raiva, de ferir essas pessoas. Os seus colaboradores não merecem ser agredidos, não merecem ser espancados pela sua raiva.
O garçom que está te atendendo não merece ser espancado pela sua raiva. O seu patrão, o seu colaborador na empresa, aquele agente especial da sua equipe não precisa ser espancado pela sua raiva. Os seus filhos não precisam ser espancados pela sua raiva. Os seus pais não precisam ser espancados pela sua raiva. Então você não tem, na verdade, né? não precisa, você não tem que detonar ninguém por causa da sua raiva. Tenha raiva de coisas, tenha raiva de situações, mas não de pessoas. Não de pessoas. Nunca de pessoas. Então eu preciso canalizar a minha raiva para mudar a minha história. É aqui que eu quero que você pegue hoje. Canalize a sua raiva, a sua ira para mudar a sua história. Não para acabar com a vida das pessoas, mas para mudar a sua história. Para mudar a sua história. Como é importante a gente saber o que faz raiva na gente. Você sabe o que faz raiva em você? Você sabe o que faz? Você sabe que tem gente que não sabe, ela vive com raiva, vive com... Claro, pode também ser um problema orgânico, pode. A deficiência de algum hormônio, ela precisa fazer um tratamento, ela precisa buscar um médico, ela precisa... Enfim, tem pessoas que você sabe... Está aí a bipolaridade, pessoas que estão alegres de manhã e à noite estão furiosas. Você sabe que tem algo patológico por detrás disso. Mas são poucos os casos. Mas existem pessoas que elas não sabem o porquê elas vivem raivosas. Elas acordam com raiva, dormem com raiva. Elas não sabem. Como é importante você saber o que te faz raiva. Você sabe o que te faz raiva? Como é importante isso. E às vezes está debaixo do seu nariz isso. Às vezes uma coisa que está fora do lugar. Às vezes alguma pessoa. Como é importante, busque, Espírito Santo me ajuda aqui a identificar o que me faz sentir raiva, o que me faz estar sempre com esse sentimento amargo dentro de mim, sempre com isso. Deus não te quer uma pessoa assim, Deus não te quer uma pessoa descontrolada, uma pessoa vingativa, Deus não te quer uma pessoa explosiva, estourada, Deus não quer isso. Porque as pessoas, elas acabam começando a ficar com medo de você. Elas têm receio de chegarem perto de você. Elas têm receio de, poxa, qualquer momento posso levar uma patada, a qualquer momento eu levo, não é nem patada, né? É coice. A qualquer momento eu posso levar um coice aqui. As pessoas têm receio. Olha, Deus não quer você debaixo desse jugo, Deus não quer você nessa situação. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Qual que é a virtude para a gente vencer? O que a gente precisa elevar? Lembra, a gente está falando de cada pecado e nós também estamos falando da virtude, do valor que nós precisamos elevar para vencer isso. Lá sobre a soberba ou orgulho, qual que é o valor, qual que é a virtude que nós precisamos elevar? A humildade. Depois nós falamos da avareza, da ganância, qual que é a virtude que nós precisamos elevar para vencer a ganância? Precisamos elevar a generosidade, a caridade. Ontem nós falamos sobre a luxúria, sabe, o desejo desenfreado pelo prazer da carne, pela sensualidade, pelo sexo. Ontem falamos sobre isso, gente. Qual que é o valor, qual que é a virtude que nós precisamos elevar para nós vencermos a luxúria? É a santidade. É a santidade. E qual é a virtude, qual é aqui o valor que precisamos elevar para nós vencermos a ira, a raiva? Duas coisas: paciência e perdão. Paciência e perdão. Alguém que perdoa facilmente é alguém que pouco se ira com pessoas. Porque logo vem o sentimento da raiva, da ira, mas ela perdoa. Por causa da empatia, por causa da palavra de Deus,
por causa do Espírito Santo nela, por causa da temperança, porque se ela tem o Espírito Santo, ela dá o fruto do Espírito. Tá pegando? A paciência também é fruto do Espírito, hein? É o que nós precisamos. Agora eu quero te dar 3 dicas para a gente fechar aqui a nossa live. 3 dicas para você sensacional, para você vencer a raiva, vencer a ira. Pega a visão! Primeira dica, gente, não fale nada. Não escreva nada com raiva. Anotou isso daí? Não fale nada. Tô com raiva. Não fale nada. Tô com raiva. Não escreva nada. Sabe por quê? Você vai se arrepender depois. Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente escreve com raiva. Eu quero ver se tem alguém corajoso aqui para confessar que você já se arrependeu de ter falado alguma coisa, de ter escrito alguma coisa com raiva. Eu sou o primeiro a levantar minha mão. Você já passou por isso? Já se arrependeu de ter falado? Nossa, não devia ter falado. Mas por que você falou? Porque você falou no calor da emoção. Você falou lá no auge da raiva. Você falou, você escreveu, você... E aí você se arrepende no final. Eu garanto, se você controlar a sua raiva, se você controlar a sua ira, se você dominar isso, você vai ficar muito mais feliz. Você vai ter muito mais paz. E você vai garantir o seu emprego. E você vai garantir que o seu marido vai ficar com você. Porque tem mulher burra mesmo, gente, que na raiva, na ira, fala o que vem na cabeça, não tem filtro nenhum. E aí perde marido, perde emprego, né? Homem que não controla isso. Gente, você precisa controlar. Essa é a primeira dica. Não fale nada, não escreva nada com raiva para você não se arrepender depois, ok? A segunda dica é: peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, fica aqui comigo. Espírito Santo de Deus, me ajuda a identificar o que me dá raiva, me ajuda a controlar a minha fúria, a minha raiva. Me ajude, Espírito Santo, a perdoar. Me ajuda, Espírito Santo, a ter mais paciência. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. E terceira e última dica, são 2 dicas em uma, tá? Tá aqui, ó. Uma garrafa de água e luva, tá? Porque a gente peca pela boca e a gente agora peca pela mão. Então tá aqui. Tá com raiva? Tá com raivinha? Tá com irazinha? Tá com vontade de falar um monte de asneira aí pro marido, pro colaborador, pra amiga do trabalho, pro namorado, pra professora, hein? Pro conselheiro lá do TCC. Tá com raiva, tá com raivazinha, tá, ó, isso daqui, ó, garrafinha de água, enche a boca de água, sempre quando você quiser falar alguma coisa, sabe, na raiva, pega a garrafa aí, ó, Deixa a água na boca até passar a raiva. Deixa a água na boca até passar. E a luva? A luva é para evitar. Ó, peguei a luva da Beth. Nem cabe na minha mão. Mas é até bom, ó. Porque assim, ó, eu não consigo digitar nada. Tá com raiva? Põe água na boca e luva na mão. Pronto. Gente, essa dica aqui é fantástica, hein? Ah, meu Deus do céu! Como que eu vou mandar aquela mensagem no WhatsApp? Como que eu vou dar aquela resposta no Facebook? Como que eu vou criticar aquele post daquela pessoa no Instagram? Como? Não tem como mais. Resolvemos. Tá bom? Aqui, ó. Água e luva. Pronto. Tá com raiva, quer falar?
põe água na boca e deixa a raiva passar, põe a luva na mão, certo? Dificulta, gente. A Bíblia diz o quê? Pra gente fugir da aparência do mal. Fechou, gente? Domine a sua ira. Use a ira a seu favor. Use a ira, a raiva a seu favor. Qual é a situação? Qual é a coisa que você mais tem raiva? Talvez o seu chamado esteja exatamente aí. Sabe aquelas pessoas que, eu não sei para que eu fui chamada, eu não sei qual que é o meu chamado. É só você ver o que te dá raiva. O que te faz querer ver diferente numa situação. Talvez esteja aí, sabe? Que você possa usar a sua raiva, a sua ira a seu favor. Para você sair da miséria, para você sair da pobreza, sair do vermelho, para você mudar uma situação na tua casa, no teu casamento, na vida dos seus filhos, para você mudar uma coisa nos seus negócios, na sua empresa, no seu ministério, sabe? Talvez, poxa vida, você vê um morador de rua e você... gente, me dá uma raiva de ver essas pessoas aqui. Se eu pudesse fazer alguma coisa, quem falou que você não pode fazer alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa. Aquelas meninas, meu Deus, se eu pudesse fazer alguma coisa para ajudar aquelas meninas, sabe? Se eu pudesse ajudar, poxa, eu não sei, meninas que estão numa situação desfavorecida, tão vulneráveis, talvez Deus esteja te chamando aí para você ajudar, é onde você sente raiva, que você use isso daqui a seu favor. E é onde você precisa ativar a raiva, porque talvez você precise ativar a raiva. É verdade, para você mudar uma situação na sua vida. Para você mudar, enquanto você não sentir raiva, você não vai mudar isso. Ok? Tá guardados aí no seu coração? Amém, gente? Beleza? Vamos lá? Vamos agradecer ao Senhor, então, por essa live. Vamos louvar o Senhor, então, por esse tempo maravilhoso que nós estamos tendo aqui. E olha só, nós vamos fazer live até sexta-feira, tá bom? Depois eu vou entrar num período de férias aqui, gente. Vou entrar num descanso, vai. Por favor, então sexta-feira é a nossa última live. Amanhã eu vou falar com vocês sobre gula e inveja, certo? E na sexta-feira a gente termina então falando sobre preguiça. Tem um capítulo do meu livro sobre preguiça e eu vou relembrar vocês sobre esse capítulo, certo? Para nós falarmos sobre esse pecado capital que é a preguiça. E sexta-feira então a gente termina e eu quero ver se a gente faz uma live antes de terminar o ano, mas daí eu anuncio aqui para vocês. E aí eu viajo dia 8 de janeiro, nós vamos viajar, vamos ficar 2 semanas fora com a família. Então, sim, no final de janeiro a gente volta com as lives, tá? Mas eu aviso você. Mas a gente ainda tem amanhã, a gente ainda tem sexta-feira juntos aqui. Eu quero fazer uma live de final de ano para a gente agradecer aqui ao Senhor pelo ano maravilhoso que nós passamos juntos e a gente, enfim, liberar aqui uma palavra profética sobre a sua vida para você viver o melhor ano da sua história, da sua vida. Ok, queridos? Vamos agradecer ao Senhor então aqui por essa live, por essa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. O Senhor preparou esse dia para nós. Pai, obrigado pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia. Obrigado, Pai, porque a sua mão, a sua boa mão continua sobre as nossas vidas. E pedimos agora ao teu Espírito Santo que nos ajude, Senhor, nos ajude a identificar o que nos faz raiva, o que nos faz, ó Pai, sentir ódio, rancor. Pai, no nome de Jesus, queremos resolver essas questões do passado dentro de nós. Queremos, ó Pai, avançar para o futuro leves, sem, Senhor, essa mágoa, esse ressentimento dentro de nós. Que o Senhor ensine cada um dos meus irmãos aqui, Pai, a canalizarem a raiva, a ira de forma positiva, Senhor.
que eles possam usar isso a favor deles, para saírem de crises, para saírem de situações, para irem, Pai, fazer a tua obra, ir evangelizar, ir pregar a sua palavra, ir libertar os cativos, ir salvar as pessoas, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor nos oriente em tudo. Te damos graças, Senhor, por isso que estamos ouvindo aqui. Muito obrigado, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus é que eu lhe peço. Amém. Amém. Um bom dia para você. Que Deus abençoe poderosamente. Amanhã estamos aqui. Beleza? Ó, beijão e fique na paz. Falou, gente. Até mais.